Nós estamos construindo uma ideia assim do Senhor. O Senhor tem dado uma palavra, e eu vou ficar daquilo que eu tenho falado nesses dias. Eu tenho muita dificuldade de preparar um tema para um congresso. Às vezes eles me chamam para um congresso, me dão um tema, o tema, e eu arrebento com o tema, irmão. Porque eu sou fiel àquilo que eu estou recebendo do Senhor para aqueles dias. Eu não consigo me adequar a uma festa. Às vezes eu vou lá, eles me chamam para uma festa de aniversário da igreja, eu deixo o bolo cair. É uma luta, mas eu quero ser fiel àquilo que o Senhor está falando nesses dias, porque uma igreja que não entende a sua realidade presente, ela pode se tornar religiosa e preconceituosa, por ela não entender a forma que Deus se movimenta para esses dias. E nós precisamos entender, é uma frase que eu sempre uso, embora eu sou bisneto de crente, meus bisavós eram presbiterianos, meus avós, meus pais ainda vivem, glória a Deus. E então eu sempre digo que o meu bisavô, ele é da cidade de Camboriú, foi a primeira ou segunda família a se converter ao cristianismo. Não existia crente pentecostal, era crente só protestante. A palavra usada era protestante. E o meu bisavô, a família dele aceitou Jesus. E ele morreu logo, porque mataram ele com 48 anos. Ele foi assassinado. Então a gente meio que já tem sangue nos olhos. Sabe, a gente meio que já tem sangue na corrente, pelo amor ao Evangelho. O meu bisavô, ele tinha uma fazenda. O meu avô, ele tinha uma chácara. O meu pai tinha uma horta e eu tenho um abridor de lata. E o meu filho tem um aplicativo do iFood. Ou seja, o fundamento nunca mudou, mas a movimentação vem mudando de gerações em gerações. O meu bisavô plantava para comer, o meu filho pede para comer. Às vezes ele está lá no CT, lá ele liga: pai, eu posso pedir um negócio aqui para mim comer? E aí ele pede o nosso cartão e eles entregam para ele comer. Coisa boa quando o pai dá crédito, né, irmão? Você pode estar onde está, sempre Deus serve a mesa. O meu bisavô plantava para comer. Eu compro para fazer, e o meu filho já compra pronto. Ou seja, a movimentação mudou. E se você não entender essa movimentação como igreja, você pode atrasar o processo de Deus. Por quê? Porque eu não concordo, mas Deus não tem nada, não está nem aí se você concorda ou não. Você tem que obedecer. Você não tem que fazer o que você gosta, você tem que obedecer. E por isso, eu acredito que os céus estão investindo em homens que não tem vazamento. O céu está investido em homens e mulheres que não tem vazamento, que estão debaixo de uma palavra. Amém? Então você fez uma decisão, você entregou a vida para Cristo, amém? Você aceitou isso, amém? Então agora você não tem mais escolhas alternativas. Todas as tuas escolhas têm que estar submissa a essa decisão. Amém, irmãos? Tem que estar submissa. É engraçado que nós tivemos em Portugal agora, em março, foi março? Não, foi abril, né? Começo de abril. E em Portugal é assim, os irmãos são... Você chega no restaurante, pega o menu e diz assim: você tem a bife parmegiana? Ele olha e diz: está no menu. Eu digo: não, então não tem, se tivesse estava no menu. Bem querido assim. Aí eu olho: legal. E eu disse: tá, qual é o melhor prato aqui? Todos. Se não fosse bom, não estava no menu. E como sou descendente de português também, eu achei graça, porque a gente é assim, né? Papo. Então eu não vou pedir. Se eu entrei num restaurante, eu tenho que me submeter àquilo que está no menu. Eu fiz uma decisão: eu vou comer aqui. Eu vou comer aqui. Então, eu não quero isso aqui. Então vai comer em outro lugar, filho. Porque aqui o menu é esse. Esse é o menu do Evangelho. Então todas as minhas escolhas estão submissas a essa decisão. Eu decidi, eu quero Jesus, eu quero a Cristo. Não, mas eu vou escolher. Não, então você não pode escolher, que vai comprometer a sua decisão. Seja relacionado ao prazer,
seja relacionada à prosperidade, seja relacionada ao relacionamento íntimo, seja relacionada ao casamento. Tudo que eu for fazer tem que estar submisso à decisão que eu fiz um dia. Eu quero Jesus e ponto final. Então, quando você não entende o processo, se você quebra na mão do oleiro, fica tranquilo. Isso é um batismo de continuidade. Se está quebrando na mão de Deus, não tem lugar melhor para quebrar do que na mão de Deus. Ah, mas Deus está me quebrando. Glória a Deus. Você quer ser quebrado por quem? Eu quero ser quebrado por aquele que está me discipulando, por aquele que está desafiando a minha vida. Amém? E se prepare, porque no caminho talvez você veja coisa que os outros não estão vendo, ou talvez alguém vai ver coisa que você não está vendo. Por exemplo, Jesus está entrando em Jericó. Imagina, cara, Jesus está entrando em Jericó, pastor Fernando. E aí tem um cego lá, o cara não está vendo. Aí diz: que barulho é esse? Aí alguém diz: é Jesus. Ele diz: Jesus! Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi! Jesus, filho de Davi! Aí eu disse: cala a boca, rapaz, não atrapalhe o mestre. Aí Jesus para e diz: quem está gritando? Alguém diz: não, Jesus, é o cego. Ele diz: não, o cego é vocês, ele está vendo. Não, peraí, ele sabe quem eu sou. Se ele está me chamando de filho de Davi, ele sabe quem eu sou. Cegos são vocês que não estão vendo. Então se prepare, porque no caminho muitos vão ver. Na realidade, poucos vão ver o que muitos gostariam de ver. Porque a Bíblia, irmão, ela não é só extensa, ela é profunda. Você tem que gastar tempo para entrar em lugares profundos com Deus. Um evangelho raso não vai salvar você. E se salvar, só vai salvar. Só vai salvar você, mas não vai empoderar você para viver na terra com Cristo, para se tornar um grande empresário, para se tornar um grande esportista, um grande artista, um grande escritor, um grande comerciante. Porque às vezes a gente fala assim: Deus mandou eu deixar tudo por Ele. Eu não acredito que Deus quer que você deixe tudo. Ele quer que você deixe o pecado. Você tem que funcionar onde você foi colocado. Amém, irmão? Você tem que funcionar onde você foi colocado. Então, guarde o seu coração. Jesus não é o que eu faço, é o que eu sou, é o que eu me torno. Por que Jesus multiplicava pães? Para dizer: eu sou o pão da vida. Por que ele ressuscitava Lázaro? Não, ressuscitar Lázaro faz sentido se Lázaro ia morrer de novo? Mas ele ressuscitava para dizer: eu sou a ressurreição da vida. Ele sempre fazia algo para dizer: eu sou isso que eu estou fazendo. Você se torna aquilo que você está fazendo. Então, mais importante do que aquilo que você está fazendo é aquilo que você está se tornando. Porque no final das contas, no final da missão, o que vai contar é o que você se tornou, não o que você fez. Se Deus tem uma linguagem de amor, não é o serviço, é o relacionamento. Porque no final o que conta é o que você se tornou. Muitos dirão: em teu nome eu curei, em teu nome eu revelei, em teu nome eu profetizei. Ele disse: mas eu não te conheço. Ou seja, você não se tornou alguém parecido comigo. Você fez em meu nome algo para você, não para mim. Essa é a hora que você diz: ai, aleluia. Então eu gostaria de gastar esse tempo com você aqui nessa palavra, irmãos. Nessa palavra de cumprir o propósito de Deus na sua vida. Então, 2 dias importantes para você. Primeiro, é o dia que você nasceu. O segundo é o dia que você entender por que você nasceu. Deus tem um propósito na sua vida. E quem vive sem propósito é uma presa fácil para o prazer. É uma presa fácil, irmãos. E eu vou te falar: não tenha medo do propósito. O propósito, não tenha medo. O que te protege é a missão. A missão é protetiva, não é a popularidade. A popularidade empurrava Jesus para o trono. Cada milagre que ele fazia, eles queriam coroar ele o rei. O propósito empurrava Jesus para a cruz. A missão sempre empurrou Jesus para a cruz, não para o trono. Porque não existe sem trono, sem cumprimento da missão. Amém, querido? Eu e você precisamos entender isso.
Ser salvo não te custa nada, mas viver a missão de Cristo vai te custar tudo, vai te custar a tua vida. E essa angústia, essa labuta diária entre carne e espírito, que a gente batalha, né? Diz, meu Deus, hoje eu acordei mal. Aí a gente pensa, por que eu estou mal? Você tem tudo para estar bem. Mas por que hoje eu não estou legal? Quanto que já ouviu isso? Hoje, o dia que eu não estou legal, eu ligo para alguém pregar no meu lugar. De vez em quando eu ligo, gente, hoje eu não estou legal, vou ficar em casa. Por quê? Porque é o meu dia mal. E eu também tenho dia mal. Você tem o dia mal? Tomara que não seja hoje, né, irmão? Todo mundo tem o seu dia mal, porque não é pecado ser gente. Porque até o dia mal contribui para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. E eu preciso entender isso. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 17 diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Eu vim para cumprir. E essa palavra cumprir, irmão, ela vem de plerô no grego, que quer dizer tornar cheio, completo, preencher até o máximo. Isso é cumprir. Jesus disse, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, postos que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Aleluia, aleluia. Cutuca alguém que está do seu lado e diz, você não veio para fazer, você veio para cumprir. Você veio para cumprir o propósito de Deus. Você está aqui para cumprir algo. Amém? E se você veio para cumprir, você consegue chamar Judas de amigo. Lembrou do Judas agora, irmão? Eu percebi que no seu sorriso você lembrou de alguém agora mesmo. Quando você nasce para cumprir, você entende que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Agora pasmem. Uma pessoa quando perde um membro do corpo, um braço, uma perna, membros funcionais do corpo, principalmente os externos, o que é que ela faz? Ela põe uma prótese. E pasmem, a palavra prótese vem da palavra propósito. Ou seja, quando se perde o propósito, se põe uma prótese para continuar funcionando. E a prótese ela funciona, mas ela não está ligada na cabeça. Então tem muita coisa no corpo de Cristo que está funcionando, mas não está ligado na cabeça. Não tem o comando do céu. Então eu e você, talvez como igreja, vamos precisar perder alguns funcionamentos. Porque não é a prótese. Deus não me chamou para funcionar. Deus não me chamou para dar resultado. Ele me chamou para dar fruto. E eu posso dar resultado, e o resultado é visto pelos homens, mas fruto, quem vê o meu fruto é Deus. Esse papo, eu conheço seu coração. Ninguém conhece o coração do outro, irmão. Só quem conhece é Deus. Essa força de expressão que nós temos, Charles, eu te conheço, você é um homem bom, eu conheço teu coração. Não, ninguém conhece. Ninguém conhece o coração do outro. Quem conhece é Deus. Por isso ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. Nós conhecemos o comportamento, conhecemos as manifestações, as emoções, as pessoas se expressam, mas o coração de um homem, as intenções do coração de um homem, só quem conhece é Deus. Por isso eu preciso entregar minha intenção para Deus. Não é só o meu serviço,
Porque o meu serviço, ele precisa estar alicerçado e sincronizado com a minha intenção. Porque eu posso fazer com a intenção errada. Eu posso fazer para agradar pessoas, eu posso fazer porque eu ganho para fazer. Mas mesmo assim a minha intenção pode estar ruim. Essa é a diferença da obediência e da honra. Nem todo mundo que obedece honra, mas todo mundo que honra obedece. Por quê? Porque honra não tem a ver com base de troca. Eu honro porque eu quero, não é porque eu vou receber algum benefício por aquilo. Honrar, irmãos, é isso. Honrar é você dar porque você quer. Honrar é você fazer porque você entende que tem que ser feito. E essa linguagem, esse reino, ele tem uma linguagem, ele tem um vocabulário, e esse reino tem um alimento. Eu não posso comer qualquer coisa e expressar o reino. Lembra quando Deus tirou o povo do Egito, o que é que ele fez? A primeira coisa que Deus, quando tira o povo do Egito, a primeira coisa que ele faz é mudar o cardápio. Porque no Egito eles amassavam barro para comer. Agora Deus estava no ambiente, sou eu quem faço primeiro. Você vai acordar de manhã, o maná vai estar ali. A primeira coisa que o povo que ele tirou do Egito foi mudar o alimento, mudar a comida. Para dizer o seguinte: se você vai andar comigo, você tem que se alimentar de mim. Jesus deixou claro isso. Ele diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem come do pão e bebe do vinho permanece em mim. Jesus deixou claro que propósito tem a ver com quem alimenta você. Meu irmão, Faraó levou Moisés, ou melhor, a filha de Faraó levou Moisés para o reino. Agora deixa eu te falar uma coisa. Por que Moisés teve que ser criado no Egito? Por quê? Porque ele ia ser libertador de escravo. Ele tinha que ser criado como príncipe, porque escravo não liberta escravo. Ele tinha que ser criado num lugar como um príncipe. Agora veja bem, Faraó conseguiu dar um lugar de príncipe para Moisés. Mas quem alimentava Moisés, quem era? Joquebede. O alimento que Moisés comia ainda era o alimento do propósito. Então, querido, nós podemos andar no mundo, nós podemos ser comerciantes, industriais, esportistas, negociantes. Quem alimenta você? Da onde você come? No futuro Moisés não foi um escravo, ele foi um príncipe. Por quê? Porque ele se alimentou debaixo da mulher que o gerou e o ministrou para que ele entrasse no seu propósito. Quem o alimentou lhe deu um propósito. Então eu e você nascemos para cumprir. Irmão, quem nasce para cumprir é diferente de quem nasce para fazer. Como assim? Porque enquanto eu não acho o meu propósito, eu fico fazendo um monte de coisas achando que Deus me chamou para fazer tudo isso. E aí eu vou me distraindo do propósito. E quando eu falei aqui, falando do Fernando e do pastor Fernando e da pastora Débora, porque para mim é Fernando e Débora, né, gente? Então, respeita aí. Porque eles sempre andaram no propósito, sem arromba-portas, esperando o tempo certo de Deus. E isso é tremendo. Por que Jesus não casou? Porque ele não veio para casar, ele veio para morrer. Mas por que Jesus não constituiu uma família? E você não é da família de Jesus? Ele veio cumprir o seu propósito. E quando você vive para cumprir, os problemas desse mundo não te prendem, Beto. Você que passa a ser um problema para o mundo. Porque o mundo está indo numa corrente e você está indo em outra. Os sintomas do fim apontam para um lugar e você aponta para outro. E a impressão que dá é que você é desequilibrado. Em que país você vive? Às vezes as pessoas perguntam: pastor, mas você não está vendo? Eu digo: estou. Você não vai fazer nada? Não. Por quê? Porque eu estou cumprindo um propósito. A igreja está aqui para preparar a volta de Cristo, irmão. Não é para procurar um lado. O nosso lado já venceu. Pastor, mas você ouviu agora como é que está o Brasil? Todas as coisas cooperam, descansa. Nos dias ruins nascem os bons homens. Nos dias do caos nascem os homens criativos, as mulheres criativas, as pessoas de ideias e atitudes nascem nos dias maus. Então se prepare, porque nesses dias
No tempo que Faraó estava matando criança, matando menino, nascem libertadores. No tempo que Herodes mandou matar menino, nasceu Jesus, um libertador. Então se prepare. Se preparem. Pastor, mas 4 crianças foram mortas agora numa creche. E aí? Sinais, preste atenção nos sinais. Eu quero crer que de novo o meu Deus está levantando libertadores na terra. Eu não sei como. Você pode até me achar louco falar uma coisa dessa, mas eu sei que todos os sinais estão apontando. Vai nascer uma geração de libertadores no estado de Santa Catarina. Se preparem. Vai nascer uma geração de libertadores. Essas crianças que estão sentadas com Bíblias na mão aqui na frente. Vai nascer uma geração de libertadores. Se preparem. E aí o que é que acontece? Você olha para os dias ruins, aí você diz: criar filho nesses dias não dá. Porque você está olhando para os sintomas da realidade presente. Você não olha para a cruz. Você está me entendendo, querido? Nós nascemos para cumprir um propósito. Os dias são maus, mas eu não sou daqui. Sabe, C.S. Lewis fala uma coisa interessante. Ele falava, né? Ele dizia assim: eu procuro coisas nesse mundo para satisfazer a minha vida e nada encontro. Então, a única conclusão clara que eu tenho é que eu não pertenço a esse lugar. Que eu não sou daqui. Eu estou aqui não é para contribuir com os sintomas do fim, irmão. Se a Bíblia diz que o amor vai acabar e a fé vai esfriar, eu trabalho contra isso o dia inteiro e todo dia. Os sintomas do fim são a apostasia, a falta de amor. A igreja não pode andar nessa quebrada. No dia que morreu aquelas crianças aqui em Blumenau, no domingo eu perguntei na igreja: quem queria matar esse cara que matou essas crianças? A igreja toda levantou a mão. Tinha 1.600 pessoas sentadas na igreja. Eu disse: vocês querem salvar pessoas como? Como? Pastor, mas é porque o senhor fala porque não é seus filhos. Não, irmãos. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 19. Ele diz: embora eu sendo livre de todos, eu me faço servo de todos. Você tem que ser livre do mundo para poder servir o mundo melhor. Você tem que ser livre desta corrente sociológica, desta corrente ideológica do mundo, aonde o ódio está imperando, aonde as pessoas não têm mais paciência para nada, onde você tem que cuidar até quando abre um vidro no sinaleiro, porque você vai cumprimentar alguém, o cara pensa que você está xingando ele. Nós vivemos uma geração estressada, sem amor, numa geração que não tem tempo para um café, para um abraço, uma geração que não tem tempo. Você não transforma uma geração, irmãos, com presentes, mas é com palavras. Tem lugares que não precisa de vida melhor, precisa de profetas, que entram lá e dizem: assim diz o Senhor. Você pode transformar o mundo com palavras. Deus não te leva no meio do vale de ossos secos para dizer: ó, está tudo seco. Não, Deus leva lá para você dizer: ossos secos, vivam em nome de Jesus Cristo. Deus te chamou para profetizar, para declarar. Aleluia. Sabe onde eu queria estar agora? Eu queria estar em casa dormindo. Sabadão, meu filho. Descansar final de semana. Eu queria estar lá, mas eu preciso profetizar. Porque quando eu não consigo profetizar para a igreja, eu brigo com ela assim. Eu fico chato, eu fico ruim, porque eu estou carregado da palavra, eu preciso botar para fora. Ela olha para mim e diz: vai pregar, filho, vai. Apocalipse capítulo 10, versículo de 10 a 13. O anjo diz assim: foi-me dado um livro para comer, e quando eu comi o livro, na boca era doce, mas quando caiu no meu ventre, amargou. É assim que acontece a profecia dentro de você. Quando você recebe uma revelação, é docinha, você diz: meu Deus, vou pregar isso. Ninguém nunca pregou isso, eu vou pregar. É doce, mas aquilo cai dentro do seu ventre, irmão. Tira teu sono, tira tua fome. Você fica angustiado, você chora sem saber por quê. Eu vou pentear o cabelo e choro. Por que eu estou chorando, Jesus? Agora eu tenho até cabelo. A angústia da palavra.
E se essa palavra não causa angústia em você, você é só um contador de história bíblica. Você está aqui para revelações. E se essa palavra que você está lendo está gerando angústia, não é para você odiar as pessoas, não é para você sentenciá-las, não, é para você amá-las, liberar vida sobre essa geração. O anjo deu para João comer o livro, e João comeu o livro, e ele disse: quando eu comi, na minha boca era doce, mas no meu ventre amargou. Então foi-me dito: convém que tu profetizes de novo. Quer ser livre da angústia? Abra a boca e põe para fora. Comece a declarar, anda nas ruas com as mãos estendidas. Você vai cumprir, porque não vai cair nem um tio dessa lei, não vai cair nem um tio, uma vírgula, vai se cumprir tudo, Fernanda. Então o que é que eu faço? Eu vou fazer a obra? Não, não é fazer a obra que você precisa. Você precisa saber o que Deus quer que você faça. Salmo 139, verso 16 diz assim: que no seu livro ele escreveu sobre mim, sem que nenhum dos meus dias existisse. Ou seja, Deus fez uma biografia sua e você não tinha nem nascido ainda, meu irmão. Você não tinha nascido ainda e Deus escreveu a sua história. Então o seu trabalho é acordar de manhã, procurar saber: Deus, o que o Senhor falou sobre mim hoje, nós vamos fazer juntos. Me diga o que eu devo fazer, como eu posso me movimentar. Se o Senhor já escreveu no seu livro sobre mim, eu ainda não sei, mas o Senhor já sabe. Então me conte o que eu tenho que dizer, o que eu tenho que fazer, aonde que eu tenho que ir, quem eu tenho que ajudar. Aleluia, alguém está me entendendo aqui? Talvez o que chamamos de problemas são ferramentas para eu me movimentar neste mundo. Você não pode chamar de problema aquilo que está te empurrando para a cruz. Talvez foi por isso que Jesus chamou Judas de amigo e Pedro de demônio. Porque Pedro queria impedi-lo de ir na cruz. Ele disse: para trás de mim, Satanás. Mas Judas, que o beijou, ele disse: amigo, faz o que você tem para fazer e faz rápido, amigo. Quem é meu amigo? É quem me ajuda a ir para a cruz. Quer me faça bem, quer me faça mal, está me empurrando para a cruz? A cruz é o meu propósito. Não existe ressurreição sem cruz. E quem está preso na cruz não está preso em mais nada. Não está preso na ambição. Roma e Israel brigavam por Paulo. Roma dizia: Paulo é nosso escravo. Israel dizia: não, é nosso. E Paulo dizia: gente, chegaram tarde, eu sou escravo de Cristo. Ele me atraiu com cordas de amor. Eu sou escravo de Cristo. Eu não sou escravo da religião, de ideologias humanas. Se você é de Cristo, você não é de mais nada. E você vai entender que tudo que você faz contribui para aquilo que você foi chamado para fazer. Pastor, mas está difícil. Então eu aconselho você a ler Tiago capítulo 1, versículo de 1 a 3. Meus irmãos, tende por grande alegria o passar de por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança, e a perseverança deve terminar a sua obra, para que você seja maduro, completo, não tendo falta de nada. Aleluia, aleluia, aleluia. Então é isso. Tem uma frase que a gente usa muito lá no meu Van Itajaí, você não pode se contorcer na controvérsia. O que é isso? É não perder a cabeça com alguém que pensa diferente de você. Se contorcer na controvérsia, deixa a controvérsia passar. Não se contorce. Ame. Apenas ame, apenas abrace. Mas eu não concordo. Eu não concordo. Você não tem que concordar, você tem que obedecer. Deus não está pedindo conselho para você. Ele não está pedindo conselho para você para tomar decisões. Ou você participa disso, ou você simplesmente vai assistir isso de longe, por não concordar. E como é que eu sei que Deus quer fazer? A maioria das coisas que Ele te pede, você não quer fazer. E saiba, quando você quiser muito fazer, cuidado, pode não ser Ele que pediu. Mas eu estou com paz no meu coração. Mas o seu coração é enganoso. Eu quero libertar você de você mesmo hoje. Não é do diabo não, porque do diabo Jesus já libertou na cruz. Deus quer salvar você de você. Deus quer tirar de você do controle.
Aleluia. Amém. Aleluia. O que é que a Bíblia diz? Não sejais tolo, mas sábio. Como? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Não sejais tolo, mas sábio. Como? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Qual é a diferença do tolo e do sábio? Está naquilo que ele faz com o seu tempo. Vamos remir o tempo. Não sejais tolo. Ele está dizendo o seguinte: não perde tempo com coisa que não influi, não contribui, nem auxilia, nem conjuga, nem funciona, não influi para nada, não contribui para nada e não auxilia para nada, nem faz sentido. Talvez eu e você precisamos comprar uma agendinha para agendar coisas que nós precisamos parar de fazer, do que colocar mais coisas na carga. Talvez eu e você precisamos parar, irmãos. A gente desperdiça muito tempo indo a Jesus pelas nossas necessidades. E Ele diz que já conhece todas elas. Antes que a palavra chegue na nossa boca, Ele já sabe do que precisamos. Nós gastamos muito tempo na fila da bênção, quando nós deveríamos estar na fila do propósito. Nós ficamos na fila de misericórdia. Como é que está, irmão? Misericórdia. A misericórdia é um caminho para você voltar, para você andar, mas não é para você viver o resto da vida. A misericórdia é uma porta aberta, que está sempre esperando você para voltar. Mas, irmão, quem vive só na misericórdia, só, pastor, deixa eu ser claro, vive só na misericórdia porque perdeu o propósito de vista, irmãos. Você está me entendendo, irmãos? O propósito, irmãos, não é prótese, não é para funcionar, é algo que está ligado, é o Wi-Fi que está ligado direto. Pastor, mas eu já fui assim, mas agora eu perdi o propósito. Quem aqui tem um Waze no carro? O Waze, o Google Maps, quem tem? Você vem, nós estávamos lá em Itajaí, botamos lá, Mevan, Floripa, deu o endereço. Então a gente vem. Se eu entro numa rua errada, o que acontece? Recalcula a rota. A misericórdia, ela sempre vai recalcular a rota para você, mas não é para criar um novo caminho, é para trazer você de volta para o caminho. Mas o Wi-Fi tem que estar ligado, né, irmão? Senão você vai fazer da rota conforme a sua vontade, não conforme a vontade de Cristo. Para viver no calendário de Deus, eu tenho que cumprir, e não um coração para fazer. A grande comissão, ela não é uma grande sugestão. Deus não está sugerindo para a gente. Deus está dizendo: você pode fazer, se você andar em obediência. E talvez você vai esperar por 10 anos o que vai acontecer em 10 segundos. E eu e você não podemos acelerar o processo. O reino dos céus, Marcos 4, está na Bíblia, 4, 23 ou 26, diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que lança a semente na terra e vai dormir. Quando ele acorda, não sabendo ele como, a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Processo. Então quando vem a colheita, arranca-se o fruto. O reino dos céus é semelhante a um homem que lança e vai dormir. Pronto. Quem sabe o que está plantando pode descansar. Quando ele acorda, não sabendo ele como. Pastor Fernando abriu essa reunião dizendo: eu jamais imaginei. Porque você não sabe como. Porque se você consegue explicar como aconteceu, não foi Deus quem fez. Como? Não foi Deus quem fez. Mas eu sei, não sabe. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim tu não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. Por isso de manhã semeia a tua semente, de tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual que vai prosperar, se essa ou se aquela. A gente nunca sabe, pastor Beto.
Você faz uma coisa, pensa, Deus vai vir por aqui. Ele diz, não, eu vou pelo outro lado. Aí você arruma a frente, ele entra pelo fundo. Aí você vai lá, arruma o fundo, ele entra pela frente. Pela janela não. Você está me entendendo, querido? Então, já que você não sabe, relaxa. Confia no Senhor e faz o bem. Anda na terra e vive tranquilo. Vive para cumprir. E por isso, se a igreja não entende isso, ela se torna preconceituosa e religiosa. E a gente vai criando doutrinas baseadas nos nossos conceitos e preconceitos. E aí o passarinho criado na gaiola, ele pensa que voar é pecado. Quem foi criado em gaiola? Ele pensa que voar é pecado. Ele está lá, peixinho do aquário. Ele está lá. Alguém me disse um dia, você é egoísta, tem que cuidar, você não pode pescar em aquário. Irmão, se é aquário eu não pesco, eu quebro o aquário. Porque ninguém nasceu para viver no aquário de ninguém. O peixinho do aquário ele não tem BO, porque ele não tem que lidar com o predador. Ele acorda de manhã, hein? A água está na temperatura adequada, porque se esfriou, o dono do aquário vai lá e regula a temperatura. Oh, camarãozinho, né? Como é que você quer hoje? A parmejana? Não. Alho e óleo. Ele está lá. Você acha que um peixe do aquário vai dar pai do Senhor para um peixe que vive em alto mar, irmão? Fernando? Não dá, irmão. A gente chega ali, aí, irmão, pai do Senhor, eu disse, paz. Vive em aquário. Não sabe lidar com o predador. Nunca fugiu de tubarão. Nunca fugiu de arraia. Nunca teve que se esconder na toca para não apanhar. A vida dele é tranquila. E ele diz, eu estou servindo ao Senhor. Não, cara, você não está. Você está sentado dentro de alguma igreja alimentando a sua alma. Porque servir ao Senhor, você é desafiado todos os dias. Todos os dias você é desafiado a andar mais. Aí o cara fere você, você enxuga as lágrimas e diz para ele, paz do Senhor, meu irmão. Mas esse miserável, a paz, meu querido, por dentro você está... Mas tem gente que não, irmão, que prefere viver em aquário fugindo de relacionamentos. E por isso nunca são curados. São crentes feridos, crentes Nutella, que não sabe lidar com a dor, com a necessidade, com a dificuldade. Se ofende por qualquer palavra. Se machuca por qualquer coisa. Não tem músculos espirituais. Qualquer coisinha fere. Não, irmão, você tem que apanhar. Você quer se tornar um homem segundo o coração de Deus? Uma mulher segundo o coração. Olha para Davi. Quantas pessoas passaram na vida dele? Você viu quem passou pela vida de Davi já? Samuel é legal quando passa na nossa vida, que olha para a gente e diz, eu acredito no que você carrega. Esse cara é legal. Mas na sua vida vai passar Saul, que te chama de filho, mas está doido para enfiar a lança em você. Só que enquanto ele joga a lança em você, você toca a harpa para ele. Pega aí. Enquanto Saul queria matar Davi, Davi queria libertar Saul. Na vida de Davi passou quem também? Mical, sua esposa, que não concordava com nada que ele fazia. Nem a adoração que ele dava a Deus ela recebia. E ele está lá. Na vida dele passou Doeg. Sabe quem foi Doeg? Foi aquele que foi contar para Saul quando Davi comeu o pão da proposição. Saul foi lá e matou 85 sacerdotes. Davi até escreveu um salmo para ele, acho que é o Salmo 56. Porque te glorias da maldade, homem perverso. Passa leão, passa urso, passa gigante. Passa Simei, aquele cara que comeu na sua mesa e agora vive amaldiçoando você na internet.
caluniando a sua vida. Está pegando aí? Você é um homem segundo o coração de Deus, irmãos. Vai passar muita coisa na sua vida. E você não pode se ofender. E quer saber? Um homem que não se ofende, ele é uma semente para a unidade. Ninguém mata quem já morreu, meu filho. E você não pode cumprir o propósito sem morrer. Você tem que morrer. Cutuca alguém que está do seu lado e diz: ou você morre ou Deus te mata. Não gostou não, porque não riu. Ou você morre ou Deus te mata. Você só vai usar isso. Agora, depois que Jesus morre, o que acontece? Ele ressuscita. Onde é que ele vai primeiro? E você não, só quer estar no reino de Deus. Não. Homens ressuscitados, eles descem. Eles andam no meio das trevas. Eles não têm medo das trevas. Não pense que você vai aprender a lidar só com o reino. Você vai ter que aprender a lidar com os dois. Céus e terra se encontram, alinhando o seu... Você não canta? Você vai andar nas esferas, céu, terra e inferno. Tem dia que você vai estar mais para lá do que para cá. Tem dia que você acorda é pó, só tem pó em você, só é guerra. Tem dia que você acorda, você está lá no céu, não está nem aí para ninguém. Você acorda chorando já. Aí você diz: o que aconteceu comigo que hoje eu estou mal? Porque você está lidando com a terra. Aí você pensa que algo de errado está acontecendo com você. Não, cara. Você está cumprindo um propósito. Deus está arrebatando você por dentro. Amém. Por favor, tenha um senso de urgência na sua vida para cumprir esse propósito, meu irmão. E ninguém pode tirar um tio. Ninguém pode acrescentar nada e tirar nada. Jesus disse: eu não vim para vocês pensam que eu vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. E os profetas. Tudo que foi dito sobre mim, é isso. Vou viver. Uma mulher, quando ela está para ter um filho, ela está indo para a maternidade, ela não passa no shopping para fazer compra, irmão, porque ela tem um senso de urgência. O filho já encaixou no nascedouro. E quando encaixa, irmão, não adianta o médico querer devolver, não volta. Eu tenho um filho, o Anderson, ele tem 32 anos, ele fez o parto da sua filha menor. Em 2017 eu estava no Japão e a esposa dele grávida, 12 horas de fuso horário, e ele é nosso filho do coração. Ele chegou na nossa casa com 9 anos de idade, e hoje é ele que administra todo o Ministério Mevan. Ou seja, a casa de paternidade é administrada por um órfão, que não é mais órfão, glória a Deus. E ele foi buscar a esposa dele para levar para a maternidade. E quando chegou na porta do apartamento, ela disse: amor, está nascendo. Ele disse: não. Ela disse: tá. Ele correu no quarto, esticou um edredom. É edredom ou edredom? Edre? Dre. É porque a gente fica titubeando no edredom. O edredom, Beto, você está entendendo? É edredom. Te mete 2 palavras hoje, irmão. Edredom. Ele foi no quarto e esticou um edredom. E a esposa dele começou a parir. E eu estou no telefone com ele do Japão, 12 horas de fuso horário. Eu dizia: meu filho, e aí? Ele dizia: eu quero devolver, mas não volta. Esperando o SAMU chegou 27 minutos depois. Quando o SAMU chegou, a criança já estava mamando. Eles cortaram o cordão e levaram os 3 para o hospital: o pai, a mãe e o filho. Ficou tudo ruim. E Deus me deu uma palavra lá no Japão. Eu estava chorando, 2017. Estava eu, o Reuel e o Júnior e o Gladys no hotel, e a gente começou a chorar. E eu disse, e Deus começou a falar comigo: filho, o Brasil está prestes a parir uma geração que não vai nascer na mão de especialistas, vai nascer na mão de órfãos, de gente que não foi cuidada, amada, protegida,
Mas eu vou colocar na mão desses uma geração de filhos e filhas que vão transformar essa nação. Então se preparem, porque seus filhos cumprirão o seu propósito. Amém? Deus vai converter o seu coração ao coração do seu filho, e converter o coração do seu filho a vocês. Então entendam, por favor, você nasceu para cumprir um propósito. Não tenha medo, mas os dias são maus. Ei, olha o que a Bíblia diz, leia depois, estude Mateus 24, estude Marcos 13, estude Lucas 21. Aqui está dizendo tudo o que está acontecendo e você não está prestando atenção. Tudo o que está acontecendo e a gente na igreja fazendo campanha para enriquecer, quando nós deveríamos acordar para aquilo que Deus está dizendo. Alguém levante a mão comigo e diga: misericórdia! Por favor, Jesus, abre os nossos olhos, como Bartimeu no caminho de Jericó, que a gente possa ver Jesus passar, e não se entreter com o barulho da multidão, Ninguém vai me impedir de ver Jesus nesses dias. Aleluia! 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 A pergunta é: como recomeçar? Como recomeçar? Primeiro, nós não podemos cumprir sem as ferramentas corretas, sem a habilidade de Deus, sem a palavra celestial. Aquela mulher de Lucas 15, versículo 8, quando ela perdeu a dracma, ela tinha 10. Ela perdeu uma moedinha que ia no véu. Ela poderia ter amarrado um pouquinho, puxado um pouquinho, pronto, ninguém ia perceber. Esse é o problema. As pequenas coisas que perdemos dentro de casa, elas vão apontar para as grandes coisas que vamos perder fora de casa. Ela perdeu dentro de casa. Ela parou. O problema, irmãos, não é fazer a obra, é fazer a obra negociando valores. Vamos cansando no caminho e vamos negociando os valores. Homens cansados negociam valores. Esaú chegou cansado do campo e vendeu o seu direito de primogenitura. Sim, ele vendeu. Do que adianta ser primogênito se eu estou com fome? Do que adianta ter promessa se eu estou cansado? Não canse, a obra de Deus não pode cansar você. Se cuide, priorize algumas coisas que não podem ser negociadas. O sucesso no ministério não substitui o fracasso na família. Ele não substitui. Você vai estar sempre que está negociando agenda de aniversário, agenda disso, agenda daquilo, para poder compartilhar tudo na mesma mesa. Não existe vida secular para quem foi chamado para Deus. Não existe vida secular. Você é um homem espiritual em qualquer ambiente, com a família, com os amigos, com a igreja, com os negócios. Você é um homem espiritual. Não existe secularidade. Essa secularização grega trouxe para a igreja essa divisão. Você é um ser espiritual. Então, quando aquela mulher perdeu a dracma, ela parou. Simplesmente ela parou. Ela: não vou dançar mais assim. Eu vou atrás da dracma. Eu não vou mais tocar desse jeito. Então, como cumprir? Não dá para cumprir com a caixa de ferramentas sem as ferramentas adequadas. Aquela mulher perdeu a dracma. Sabe o que ela fez? Ela acendeu a luz. E o pior, quando você acende a luz, você não acha a dracma. Você vê que a casa está suja. Quando a gente vai para a igreja, a gente pensa: agora eu vou buscar Deus, porque a primeira relação que a gente tem com a luz é de ver a sujeira. E aí a gente desanima, porque, cara, a luz acendeu e eu não estou legal. Mas ela pegou a vassoura, entrou para dentro, e não pediu ajuda não, viu? Ela só chamou as amigas para celebrar a vitória. Porque tem coisa que ninguém pode limpar para você.
Tem coisa que é você que tem que dizer: cara, isso é comigo e Deus. Eu vou entrar no quarto, vou fechar minha porta e o Senhor vai fazer a obra. E quando ela achou a dracma, ela chamou as amigas. Aí ela confessou, ela disse: sabe por que eu estou chamando vocês aqui? Porque eu estava perdida, mas Deus me deu graça. Aleluia. E eu achei a dracma que foi perdida. Então eu chamei vocês para celebrar comigo a minha vitória. Então, irmãos, a revelação que não mostra a faxina que tem que ser feita é só vaidade de pregações. A revelação que não mostra que a casa precisa ser limpa vai tornar pregadores e pastores vaidosos. Vaidosos com o tamanho da sua igreja, com a decoração do seu templo, com o tanto de seguidores na mídia. Todo dia eu e você precisamos: Senhor, como cumprir? Porque para fazer eu não preciso nem de Deus. Eu consigo pregar hoje sem Deus. Consegue, pastor? Consigo. Eu tenho um iPad com mais de 5.000 mensagens. Eu tenho 35 livros escritos. Hoje eu consigo funcionar sem Deus. Mas quem aguenta? Quem aguenta? Dura uma semana, talvez meses, talvez um ano, 2 ou 3. Mas quem aguenta funcionar sem revelar e manifestar os céus? Eu e você não podemos cumprir sem Ele, porque só Ele pode dar o combustível para cumprir. Cumprir no sentido de prestar plena obediência, literalmente, levando até as últimas consequências. Isso é cumprir. Cumprir é quando você é levado até as últimas consequências para obedecer. Lembra quando Jesus chama Pedro e diz: Pedro, o diabo me pediu para peneirar você. E Jesus não diz: Pedro, eu vou levantar a campanha de oração, não. Ele disse: eu vou orar por você, para a tua fé não desfalecer. Jesus não disse que ia impedir o diabo. Ele disse: Pedro, fica tranquilo, o diabo vai te peneirar. E sabe o que a palavra peneirar significa? Ela vem da palavra no grego siniazo, que quer dizer prestar plena perseguição até as últimas consequências, quase ao estado de morte. É isso mesmo que você quer, servir ao Senhor? Porque se for para ser crente meia boca, pode ficar só sentado na igreja. Mas as exigências de Deus são para os íntimos. Quanto mais íntimo, mais exigente Deus vai ser com você. E não adianta você criar doutrina para os outros a partir da exigência de Deus para você, porque você tem que ser radical consigo e tolerante com os outros. Isso é cristianismo. Quando você é radical com você, mas você é tolerante com os outros. Não quando você é radical com os outros e tolerante consigo. Não quando você, com um mosquito, engole um camelo. Você viu o que ele falou aqui no verso 20? Se a sua justiça não sobressair a dos fariseus. Cara, isso é forte, pastor Fernando. O fariseu, não, você não sabe o que é um fariseu. Às vezes a gente acha: isso aí é um fariseu. Não, essa palavra populacha, ela está errada. Porque o fariseu, eles eram doutores da lei. Eles cumpriam a lei assim, minuciosamente. E o Senhor disse que a minha justiça tinha que sobressair a deles. Não é procurar vírgulas na Bíblia para acusar os outros, para sentenciar os outros. Até porque a Bíblia é uma carta de amor, não é uma carta de juízo. É uma carta de amor. E para cumprir, eu não posso, não vou dizer nem preciso, eu não posso só pregar o que Jesus pregava. Eu tenho que também ver por que ele não fazia algumas coisas. Tinha algumas coisas que Jesus não fazia, pastor Sal, e a gente precisa saber por que ele não fazia. E a gente quer fazer até o que Jesus não fazia. A gente quer ser mais santo do que Deus. A gente olha para alguém e diz: Deus não gosta disso. Quem somos nós para saber o que Deus gosta? Nós criamos obstáculos para as pessoas ser salvas que nem nós fomos salvos por eles. Os excessos e as necessidades
tem sido duas ferramentas que o diabo tem usado muito esses dias. Ele tem usado a necessidade das pessoas para tirá-las do propósito eterno. Aí as pessoas vão para a igreja atrás de um sacerdócio de serviço, não de um sacerdócio eterno. E o excesso, irmãos, às vezes é mais difícil lidar com o excesso do que com a necessidade, porque os homens caem pelo excesso, não caem pela necessidade. Pela necessidade se aprende, né? Você não precisa fazer escola para aprender a lidar com a necessidade. Deus vai te ensinar. Você precisa aprender a lidar com o excesso. O barco de Pedro não afundou enquanto ele não pegou nada. Começou a afundar quando ele começou a pescar. Porque o sucesso é muito mais perigoso do que o fracasso. A pessoa entra no sucesso, Deus começa a abençoar ela, dá tudo certo, ela pensa, Deus está comigo. E não tem coisa pior do que você prosperar num lugar que Deus não aprova. Não tem coisa pior do que dar certo na sua vida coisas que Deus não aprova. Porque a gente acha que está tendo, acha que Deus está abençoando. Nem sempre é assim, irmãos. Pedro não precisou de amigo, não precisou de ajuda quando ele não pescou nada. Ele mesmo lavou a rede sozinho. Mas à medida que ele foi pescando e o barco foi afundando, em Lucas capítulo 5, ele chamou os companheiros e disse: me ajudem aqui. Ele teve que dividir o peixe, teve que compartilhar do sucesso. Porque o sucesso, irmãos, quando Jesus está junto, o sucesso ele só chega até a beira da praia. Dali para frente é outra vida. Então eu vou dizer de novo, tem lugares que não precisam de ajuda. Tem lugares que não precisam de cestas básicas, precisam de profetas. Tem a cesta básica, mas até que chegue um profeta que põe a mão na pessoa e diga: assim diz o Senhor. Nós não somos assistencialistas, nós somos profetas. Vamos servir, vamos alimentar as pessoas, mas vamos tirar elas desse buraco que elas mesmas entraram pela palavra que foi liberada para elas. Amém, irmãos? Ações sem profecias para dirigir essas ações se tornam ações confusas. Eu vou repetir: ações sem profecias para dirigir essas ações se tornam orações confusas, ou ações confusas. E a pior coisa que tem é você estar com Jesus e não saber o que está acontecendo. Jesus entra no meio de dois homens no caminho de Emaús, e eles estavam perdidos, eles estavam frustrados. Por quê? O que é frustração? É você esperar um resultado que não veio. E por que não veio? Porque você calculou do seu jeito, com a sua calculadora humanista, e não com a sentença celestial da profecia. Vai se cumprir, irmão, mas do jeito de Deus, não do nosso jeito. Amém? O Brasil mudou de governo, mudou de um monte de coisa, e a gente temos nossas expectativas ainda em Brasília. Irmão, as nossas expectativas é no céu. Amém? É claro, comungamos aonde está a família impera, comungamos aonde a educação impera, comungamos aonde o patriotismo impera. Glória a Deus por tudo isso. E é claro, nós temos uma ideia. Agora, a minha expectativa não está em outro lugar, irmãos. A minha expectativa está que um novo governo vai ser estabelecido, que a estátua vai cair, que uma pedra que foi cortada sem a ajuda de mão de homem vai dar um dia no pé dessa estátua chamada governo humanista, e um novo governo que não terá fim será estabelecido, que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nenhum império dessa terra vai parar o reino de Deus, o reino que está por vir. Então, por favor, não se comporte como se alguma coisa tivesse perdido. E agora, Deus, essa coisa, Deus toma o controle. Essa oração é redundante. Deus nunca perdeu o controle. Deus está com pressa. Essa oração não serve, porque Deus não tem pressa. Pressa é defeito de quem está atrasado, e Deus não está atrasado. Deus está na hora certa, no dia certo, fazendo a coisa certa. Mas pastor, tudo que está aí agora foi nós que escolhemos, foi os homens que escolheram. Irmãos, os homens nunca escolheram bem. Mas ninguém pode parar. Os iatolás já tentaram. Tem um monte de gente aí tentando fazer leis para proteger a igreja. A igreja não precisa disso. A igreja precisa de profetas. Os iatolás já tentaram parar a igreja. Hitler já tentou parar a igreja.
Os Césares já tentaram, os faraós já tentaram. Flávio Augusto já tentou. Nero já tentou. Todo mundo que tentou morreu, irmãos. Se acabou em nada. E nós brigando para a igreja, até a igreja precisa ser defendida, ser guardada. Ah, que nojo disso tudo. Se grudem na profecia que diz: Ele está voltando. O reino dos céus. Jesus chegava sem nada nas mãos para mostrar, sem nada atrativo, sem nenhum atrativo, sem nenhuma distração. E ele dizia: é chegado o reino de Deus. As pessoas diziam: cadê? Onde está o reino? Mostra-nos o Pai, pelo menos. Ele dizia: quem vê a mim vê o Pai. Pilatos olhou para ele e disse: eu tenho poder para te matar. Ele disse: você não tem poder nenhum se o meu Pai não te der. Eu tenho poder de fechar a sua igreja, acabar com o seu ministério. Você não tem poder nenhum, miserável, a não ser que meu Pai queira que isso aconteça. Porque se meu Pai não quiser, você morre tentando. E se meu Pai quiser, ninguém tira a minha vida, eu a dou. E os crentes com medinho, crente que tem poder na palavra. Você ora para um câncer e diz: câncer, sai. Cara, Saulo, ele sai. Você ora para um paralítico, eu já vi isso, e dizer: anda, e ele anda. Nós já fomos em cidades que não chovia mais de 3, 4 anos, e choveu naquela noite para 3 meses. Temos o poder da palavra. Deus criou tudo pela palavra. Ele disse: haja e ouve. E o sol ele só fez no 4º dia, e já havia luz no 1º. Porque quem traz luz não é o sol, é a palavra. Ele disse: haja luz, e houve luz no 1º dia. E o sol ele só fez no 4º. Eu não ando debaixo do sistema do sol. O sistema do sol é canseiro e enfado. Eu ando debaixo da luz que diz: assim diz o Senhor, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Acenda a luz no seu lar, acenda a luz na sua empresa, acenda a luz no seu casamento, acenda a luz no seu relacionamento. Está falindo, acende a luz. Está morrendo, acende a luz, que ainda que morra, nunca morrerá. Então eu preciso de coragem, pastor? Não, você precisa de amor. Não é de coragem que você precisa para viver nesse mundo, é de muito amor. Porque o amor é corajoso. Ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo suporta, mas ele jamais acaba. Aleluia. Você está me entendendo, querido? Corra na direção do propósito. Por favor, corra na direção do propósito. E Jesus nasceu em Belém da Judeia, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. E foi morar em Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito. E depois, quando foi com maior idade, foi morar em Sidom, em Cafarnaum, junto ao mar da Galileia, para que se cumprisse o que fora dito. Jesus andava em cima da palavra, da profecia. E ele disse: vocês não me conhecem? Eles falam de mim, está tudo escrito na Torá sobre mim. Os profetas falaram a meu respeito, Moisés falou de mim. Nós somos filhos de Abraão. Ele disse: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês viram o que Abraão viu, porque Abraão viu o meu dia e glorificou. Vocês não estão entendendo. Jesus veio dando relatos de que ele estava cumprindo a profecia. Ele sabia o que estava escrito. Ele criava situações favoráveis ao cumprimento, e ele agia, ele fazia a sua parte. E quando Jesus chegava, se cumpria. Ele passava um dia num lugar, voltava de manhã. Aí quando chegava, dizia para os discípulos: vamos voltar lá. O discípulo: mas a gente veio de lá onde? Ele disse: vamos voltar lá. Chegava lá, eu fico imaginando um discípulo cutucando o outro, dizendo: o que é que a gente veio fazer aqui de novo? Aí sai um cara nu do cemitério e se joga na frente de Jesus. Ele cumpria a profecia, irmãos. Ele andava exatamente no lugar que ele precisava estar. O coração de quem faz é diferente do coração de quem cumpre. Porque o coração de quem faz só faz quando tem dinheiro, só faz quando tem alegria, só faz quando o vento é favorável. O coração de quem cumpre não. Cumpre com lágrimas, cumpre quando o barco está virando. Oh meu Deus,
cumpre quando não tem onde reclinar a sua cabeça. Ele cumpre com carro ou sem carro. Ele não está arrumando argumentos para justificar a sua inutilidade. Quem vive para cumprir não procura argumentos para justificar a sua inutilidade. Ele está sempre fazendo. Eu já fiz de bicicleta, eu já fiz em cima de caminhão, eu já fiz na praça, eu já fiz dentro do ônibus. Quantas vezes eu entrei no ônibus de Itajaí, no coletivo, e dizia: ei, Jesus te ama. Todo mundo olhava e eu saía pela porta de trás, porque eu não tinha dinheiro para continuar. Eu já fiz quando me deram oferta, eu já fiz quando não me deram. Eu já fiz quando deram oportunidade, eu já fiz quando tiraram a oportunidade. Então não venha dizer para mim o que fazer. Eu vou morrer fazendo isso, até a última gota. Me gastarei e me deixarei gastar por isso. E se eu morrer pregando, não chorem. Saiba que eu estou cumprindo o meu propósito. Se você me vê morrer pregando, não fica: o pastor Luiz está pregando, viajava tanto. Viajei tanto e vou viajar mais. Se prepara. E vou andar mais na estrada. Os profetas do Velho Testamento, os apóstolos, eles não enviavam ninguém, eles iam. E é assim que nós vamos fazer, irmão. Fazer enquanto é dia, porque a noite vai vir. Ela não é uma suposição, não é uma sugestão. Ela virá, ela virá. A noite vem, qual que ninguém vai poder trabalhar. E eu vou fazer enquanto é dia. Vou fazer enquanto é dia. Tendo lugar para dormir, tendo lugar para comer, tendo lugar para namorar com a pastora Iraci, tendo lugar para abraçar os meus amigos e meus irmãos, tendo lugar para ver meus filhos fluindo. Eu vou continuar. Não tenham pena de mim. Por favor, não orem com pena. Eu não estou cansado da igreja. Eu não estou frustrado com ela. Eu não estou decepcionado com os pastores. Eu não vou para a internet falar mal da igreja. Eu estou alegre com a igreja. Eu estou feliz da vida. A igreja, ela está morta, mas ela vai ressuscitar. Está que nem o corpo morto de Cristo. Eu estou como José de Arimateia. Eu vou lavar o corpo, eu vou perfumar o corpo, eu vou envolver o corpo no lençol de linho, porque eu tenho certeza que ele vai ressuscitar. E quando ele ressuscitar, ele vai estar lavado, cheiroso e justificado pela obra da cruz. Por favor, cumpra o seu propósito. Ah, pastor, mas é uma luta. Meu irmão, se eu não estivesse lutando aqui, eu estava lutando em outro lugar. De repente eu podia ser um pedreiro, um servente de pedreiro, um pintor, um motorista de caminhão. Eu já fui. Às vezes tem gente que diz para minha esposa: eu não sei como a senhora aguenta, o apóstolo não para em casa, vive viajando. Ela diz: filha, eu já fui esposa do traficante, agora eu sou esposa do apóstolo. Eu sei onde ele está. Pelo menos agora eu sei onde ele está dormindo, e eu sei com quem está com ele. Então relaxa, vai cuidar da sua vida. Se a obra de Deus está te cansando, e te frustrando, e te depreciando, e te deixando depressivo, não é a obra de Deus que você está fazendo. Porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta. Eu tenho mais do que eu preciso. Eu tenho mais tênis do que eu posso usar. Eu tenho mais relógio que meus braços. Eu tenho mais carro do que cabe na minha garagem. Eu tenho tempo. Eu tenho mais sabedoria do que eu aprendi numa sala de aula. Cara, você precisa entender o que eu estou tentando te dizer. Eu também nunca imaginei tudo isso, Fernando. Eu nunca imaginei tudo isso. Como ficar em casa assistindo televisão? Como? Me explica. Como ficar em casa desfrutando da vida? Não existe vida sem Jesus. Esse é o meu hobby, esse é o meu lugar. Quando a unção passa por aqui e toca você, essa é a minha vida. É ver você chorando, estribuchando no chão, rindo, 10 minutos depois chorando, e rindo e chorando de novo, e dizendo: pastor, que palavra mudou minha vida, e eu nem sei lembrar o que eu disse.
Por favor, você nasceu para cumprir. Eu vim aqui dizer para você que tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer já está com você. Eu vim aqui dizer que você não vai ser feliz juntando dinheiro, não vai ser feliz juntando coisas, não vai ser feliz falando mal dos outros, não vai ser feliz atacando quem está prosperando. Você vai ser feliz entrando no lugar que Deus te chamou para entrar. Mas pastor, só estão me perseguindo. Ei, José, depois leia Gênesis 45, eu vou terminar aqui. Gênesis 45, versículo de 1 a 8. Depois de anos, pelo menos uns 13, 14 talvez, José está diante dos irmãos que o venderam como escravo. Cara, depois de 13, 14 anos, José está lá diante dos irmãos que o venderam. E tem dois sentimentos dentro dele: vou arrancar a cabeça desses caras ou eu vou perdoá-los. José sai e chora, que a Bíblia diz que todo o Egito ouviu José chorar. Ouviu José chorar. Ele gritava, ele uivava, porque ele estava lutando contra os seus sentimentos. E o dia que os irmãos estão ali, ele tira a indumentária do Egito e diz: eu sou José, a quem vocês venderam para o Egito. Mas fique tranquilo, não foi vocês que me venderam, foi Deus que me trouxe na frente para guardar vocês com vida. Por isso já não, fique tranquilo, eu estou no propósito de Deus, eu estou no calendário de Deus. E os irmãos ficam pensando: uau, agora a gente vai morrer. Ele diz: não, fique tranquilo, não foi vocês que me venderam. Vocês falaram mal de mim, vocês me criticaram, vocês me atacaram, vocês arrumaram amante para mim, vocês arrumaram roubo para mim, vocês arrumaram um monte de coisa para mim. Mas fique tranquilo, Deus me trouxe na frente para guardar vocês com vida. Porque já passou 2 anos de fome, ainda tem mais 5. E hoje eu sou pai de Faraó. Está escrito lá. Depois você lê o capítulo 45, versículo 8. A minha tradução diz que ele diz: e Deus me pôs por pai de Faraó, governante de toda a sua casa, administrador de toda a terra do Egito. Como regente em toda a terra do Egito. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó. Até Faraó precisa de paternidade. E você quer que Faraó morra? Lembrou de Faraó agora? Eu sei que você quer que Faraó morra. Aí você diz: pastor, o senhor é de esquerda? Não, eu sou do alto, irmão. Não tem lugar que eu me encaixe nessa terra. Eu sou do alto, eu estou aqui para salvar todos, porque tudo vai se cumprir. E Ele não quer que nenhum dos pequeninos se perca. Eu não estou procurando um lugar legal para encaixar a minha igreja. Eu estou vivendo de uma maneira que o mundo a qual eu pertenço venha e se manifeste aqui nessa terra. Você nasceu para cumprir. Você quer matar Faraó e Deus quer te pôr para o pai de Faraó. E aí, como é que faz? Eu vou mais fundo ainda. Você quer matar o cara que matou as crianças. E Deus quer dizer: estive preso e fosse me visitar. Pastor, é muito forte, é muito forte. E eu estou baseado aqui no pai de uma das crianças que apareceu na televisão e pisou na igreja e disse assim: eu vou sentir falta do meu filho, mas eu perdoo esse homem, porque eu sou cristão e eu sirvo a Cristo. Eu chorei na frente da minha televisão, e aquele ódio que também estava dentro de mim, me dobrei meu joelho na frente da televisão e disse: perdão, Senhor, nós ainda não sabemos ser igreja na terra. É porque nós não temos noção de vida eterna. Nós estamos ajustando a vida para viver bem aqui. Eu quero dizer, aquelas crianças são salvas, elas vão viver a eternidade. Se tem alguém que não está salvo ainda, cara, é loucura o que eu estou falando. Talvez você saia daqui e vá para a internet me criticar.
Talvez já estão me criticando ao vivo na internet. Eu não estou nem aí para ninguém. Não devo satisfação para ninguém. Não foi eles que morreram na cruz por mim. Ninguém é capaz de dar o amor que só Cristo pode dar para você. E eu me esforço para tê-lo. Como diz Paulo, eu não digo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que estão diante de mim. Eu prossigo para alcançar aquilo porque fui alcançado por Cristo. Mais do que músicos, nós somos profetas. Mais do que pregadores, nós somos profetas. Nós podemos derrubar demônios com os nossos instrumentos. Nós podemos derrubar principados com as nossas ministrações. Entenda o que eu estou falando, irmão. Eu estou sentindo um peso de glória aqui tão forte. Não estou falando isso para encher você não, com chavões de pregadores. Não é isso. Deus sabe o que eu estou falando aqui. Eu sei que eu sou sentenciado por tudo que eu libero. Eu sei que eu também tenho que provar as minhas palavras. Mas José é um homem que eu admiro, porque ele entendeu o passado. Ele disse: sabe por que eu sofri? Eu sofri porque Deus me trouxe na frente para guardar vocês com vida. Foi por causa disso que eu sofri. Aí José, no capítulo 50, no versículo 24, José profetiza. Ele diz assim: ó, o passado já está resolvido, a gente já resolveu. Eu já sei que foi Deus que me trouxe. Aí no presente ele diz assim: ó, eu vou morrer, mas Deus certamente vos tirará daqui. E quando Deus tirar, não deixa eu aqui não, leva meus ossos juntos. Na hora de sair do Egito, todo mundo saiu com prata e ouro, menos Moisés. Moisés pegou o caixão do José, botou nas costas. Todo mundo estava grudado no que o Egito podia dar. Moisés estava grudado na profecia. Deus vos visitará, Deus vos visitará, Deus vos visitará. Pronto. Lá em Josué capítulo 24, quando chega em Siquém, eles enterram os ossos de José em Siquém, a terra que Jacó tinha comprado dos filhos de Siquém. José é enterrado ali. Depois você lê Mateus 27, versículos 52 e diante. Quando Jesus suspirou na cruz e disse: está consumado. A Bíblia diz que muitos túmulos de santos que morreram se abriram, e muitos dos santos foram vistos na cidade. Siquém fica a 11 quilômetros de Jerusalém. A minha pergunta é: será que o Zé... Eu não posso garantir isso, mas um homem geracional que vive para cumprir a profecia, o seu passado está resolvido, o seu presente faz sentido e o seu futuro está garantido. Será que José queria ir para perto da cruz? Eu não sei. Eu só estou na minha imaginação santificada. Eu estou tentando achar que sim. Ele resolveu o passado com os irmãos, resolveu o presente com o Egito, resolveu o futuro com a eternidade. Muitos santos que dormiram foram vistos em Jerusalém. A minha pergunta, para botar uma pulguinha atrás da sua orelha: será que o Zé estava lá? Alguns, para entrar no calendário de Deus, vão ter que matar os bois e queimar os carros. Alguns vão ter que deixar as suas coletorias de impostos. Alguns vão ter que voltar para a faculdade. Alguns vão ter que sair da faculdade. Alguns vão ter que, talvez, fechar a sua igreja e abrir uma empresa. Alguns talvez vão ter que fechar a sua empresa e começar um ministério. Por favor, no seu livro ele escreveu sobre você. José virou governador, Esther virou rainha. Uns têm que deixar, outros têm que se tornar. Mas por favor, entenda todo o propósito. Pastor, mas por que nada dá certo na minha vida? Até o que não dá certo tem sentido. Davi casou com Mical. Mical era estéril. Como que um homem segundo o coração de Deus casa com uma mulher que não pode dar um filho para ele, para continuar sua linhagem? Deus nunca permitiu Davi construir nada na casa de Saul. Mical era estéril, e Davi queria se casar com Merabe, não era com Mical.
Só que quando Saul quebrou aliança com os gibeonitas, e os gibeonitas pediram 7 filhos da casa de Saul, se Davi tivesse casado com Merabe, 2 filhos que seriam mortos naquela noite, seriam 2 filhos de Davi. Porque no cumprimento da profecia, até a esterilidade tem um propósito para proteger você. Deus não deixou Davi gerar na casa de Saul, porque lá na frente, quando os gibeonitas pediram 7 filhos da casa de Saul, se Davi tivesse gerado filho na casa de Saul, tinha sido os filhos de Davi que teriam sido sacrificados por causa da aliança com os gibeonitas. Então não reclama se não está dando certo, procure entender. Senhor, amém, procure entender, porque até a esterilidade para cumprimento de um propósito, entenda. Quando Judas se assassinou, se matou, a igreja logo já queria encher a cadeira, botou Matias. Matias só aparece 2 vezes na Bíblia. Espera, igreja, Deus já tinha Paulo preparado. Não se antecipe na agenda de Cristo, ande na agenda de Deus. Quantos lugares que as pessoas diziam, você tem que ir com a gente, eu digo, não é meu tempo. Não é meu tempo. Anos atrás, um grupo da nossa igreja foi fazer o visto americano para ir para os Estados Unidos. Pastor, vão com a gente e tal. Eu disse, não, Deus não quer que eu vá. Mas como, pastor? O senhor disse, não vou, não é meu tempo. Um dia eu acordei em casa, ele assim botou a mesa do café, a gente estava tomando, o Espírito Santo falou assim, vá na embaixada e faça o seu visto, eu vou te levar para os Estados Unidos, o meu irmão vai começar lá também. Eu fui na embaixada sozinho, peguei minhas fitas cassete, aquelas fitas de VHS, levei um monte de coisa, aí cheguei na fila, o cônsul olhou para mim, que você vai fazer nos Estados Unidos? Eu digo, eu vou pregar o evangelho. Ele olhou para mim, evangelho, mas na América tem muitos pregadores. Eu disse, não, que nem eu. Não tem um cara que nem eu. Ele olhou para mim e fez assim, gostei de você. All right. Seja bem-vindo aos Estados Unidos. Ele nem viu nada que eu levei. Eu vim para casa chorando e o Senhor disse, agora você vai fazer isso e aquilo. Aí eu pensei, Deus quer que eu vou embora. Vamos falar inglês, que português nós já subimos. Aí fui. Fomos lá, começamos o ministério. Várias igrejas ligadas a nós. 2015, 2016. E assim vamos. Os irmãos viram casa para nós, carro, já estava tudo pronto. Pegamos Iraci, compramos uma passagem, eu, Iraci e Samuel, para ficar 40 dias, fazer todo o trâmite, colocar o Samuel ia jogar futebol, para ver se ele jogava futebol, ganhava uma bolsa lá e tal, e fomos isso e aquilo e tal, foi bênção pra caramba, e tal, dentro do avião, botei o somzinho, lá no cruzeiro, lá no alto, onde Deus gosta. O Espírito Santo falou assim, quem mandou você vir morar nos Estados Unidos? Eu disse, não. Ora mandara. Quando você não sabe o que falar, fala em línguas, irmão. Chora candarala. Comecei a chorar. O Espírito Santo assim, se você vier, eu vou te abençoar. Vou te dar casa, vou te dar carro. Você é meu, eu vou te abençoar. Mas se você ficar no Brasil, eu vou te levantar como uma voz. Vocês vão andar de canto a canto pelo Brasil inteiro. Você vai despertar pastores de todas as nações. O mundo virá aqui em Itajaí, Luiz, para te ouvir. Eu comecei a chorar, irmãos. Aí Iraci acordou e disse, que foi, amor? Eu disse, Deus está falando comigo aqui. Ela disse, para a gente voltar, né? Eu digo, Trocamos a passagem, irmão. Era para ficar 40 dias, ficamos uma semana, uma fortuna, passagem desgraçada de cara, por desobediência. E nós voltamos para casa com aquele sinal de derrota. Aí o povo começa, mas Deus não falou. Meu irmão, esses irmãos, não, a gente não precisa deles.
A gente não precisa desses irmãos para lembrar de coisa que Deus não disse e a gente diz. Pastor, mas Deus não tinha falado contigo. Eu disse, não era Deus, irmão, foi o Satanás que falou, o diabo. E aí nós começamos o processo. E hoje nós estamos vivendo, irmãos, esse lugar. Eu não fui num lugar nessa nação que Deus não estivesse lá. Nos mais de 50 países que nós fomos começar pregando o Evangelho, em mais de 27 nações que o meu irmão plantou igreja, eu nunca estive num lugar que Deus não estivesse lá. Eu nunca fui a lugar nenhum por dinheiro. Sempre sou eu que compro as minhas passagens, né, Cris? Depois, quando a igreja pode, ela ajuda. E se ela não der, e se o pastor prometer e não fizer, quem vai para o inferno é ele, não sou eu. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma palavra de Deus. Faça, vai. Então deixa eu te falar, não espere que alguém acredite naquilo que Deus te disse, como você tem que acreditar. Não espere. Quando eu atendo às exigências do povo, eu faço. Mas quando eu ando no calendário de Deus, eu cumpro. Eu cumpro. Então se prepare, o mundo precisa de pai. O faraó precisa de pai. Os homens bons e os homens maus precisam de pai. A minha pergunta é, a Bíblia diz que muitos pela fé venceram a força do fogo, e outros pela fé morreram queimados em fogueira. Eu pergunto, quem tinha mais fé? Quem parou o fogo ou quem morreu na fogueira? Os dois. Muitos pela fé morreram de Covid, outros pela fé venceram o Covid. Aí eu te pergunto, quem tinha mais fé? Quem morreu ou quem ficou? Não se trata disso, meu irmão. Se trata de você entender. O propósito, morrendo ou vivendo, você entendeu o propósito de Deus para a sua vida, e não cochear em dois pensamentos, e saber que Deus pode todas as coisas. Eu quero orar por você. Eu acho que a gente pode orar agora, a gente está bem sóbrio. Eu quero orar por você. À noite nós continuamos sobre esse cumprimento. Quem nasceu para cumprir, quem nasceu para fazer. Viva na agenda de Deus, no calendário de Deus. E no calendário de Deus, às vezes as pessoas dizem, pastor, não vai fazer nada. Eu digo, não. Por quê? Deixa a água correr. A água limpa a água. Tem coisas que você não trata. Meu irmão Júnior, quem conhece meu irmão Júnior, cabeludo? Meu irmão Júnior foi o último irmão a sair das drogas. Fazem, acho que 16 anos. O Júnior, a gente trazia ele para trabalhar no ministério, ele empenhava o carro da igreja. Lá eu ia na casa do traficante, pegar o carro da igreja que ele tinha empenhado, ele estava lá, levava ele para a casa de recuperação. Nós internamos o Júnior acho que umas 20 vezes. Um dia eu sentado na casa dele disse, Júnior, eu não consigo mais. Não consigo mais te ajudar porque você não quer. Eu só posso ajudar se você quiser. O dia que você quiser, me bate, me procura, porque a gente vai te ajudar. O Júnior está dentro de uma boca de droga
meia-noite e meia, 1h mais ou menos. Ele entrou numa construção para fumar crack. Pegou uma lata, botou o crack, olhou para o lado, tinha 2 prostitutas brigando por causa de uma pedra que tinha caído não sei aonde. Olhou para o outro, tinha um cara noiado, com um colchão na mão. Ele pegou a latinha do crack. Quando ele foi acender, ele já estava drogado. O Espírito Santo gritou dentro dele: Júnior, aqui não é o seu lugar. Júnior, eu tenho algo para você. Ele olhou para ver quem estava falando com ele e não tinha ninguém falando com ele. Ele soltou a lata, jogou o isqueiro no chão e saiu correndo. Foi para casa, chorou copiosamente a noite inteira. De manhã ligou para o Ulisses e para mim. Foi para casa de recuperação, ficou 1 ano e 2 meses. Depois nós fomos para a igreja. Ele arrumava, ajudava a limpar as cadeiras, ajudava a... É o irmão do pastor presidente. O Júnior hoje está lá no Nordeste, irmão. Líder de uma base missionária no sertão do Nordeste. Os americanos vêm para lá de 6 em 6 meses, passam tempo lá com o Júnior, sentam numa roda para ouvir o Júnior falar. O Júnior é um dos caras mais devotos a Deus que eu conheço. Não é porque é meu irmão. Um cara que por 5 anos ele comia a cada 2 dias. Ele entendeu que Deus tinha um propósito para ele e para os seus filhos. Todos os seus filhos envolvidos no ministério. Todos trabalham envolvidos no ministério. Quando chega o tempo de Deus. Então, por favor, eu vim aqui provocar você. Meu trabalho aqui é provocar você. Você não precisa de mais nada, já está tudo aí. Você precisa parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro para viver aquilo que Deus tem para você. Eu repito, você não vai ser feliz juntando dinheiro, você não vai ser feliz fazendo coisas. A popularidade não te protege, o que te protege é a missão. Se Deus falou profundamente ao seu coração, sendo você rico ou pobre, morando em Alphaville ou em Alfavela, na cobertura ou na calçada, tendo títulos eclesiásticos ou não, eu convido você para sair do seu lugar e procurar um lugar aqui na frente. Eu acho que a gente pode orar juntos agora, para um propósito, e dizer: Deus, essa não é a minha vida, eu sei que tem mais.